Olá, este é o canal do programa Anti-Estresse Pro Vitalidade. Hoje eu vou abordar o tema de atividades físicas. Há cerca de 2 anos e meio atrás, eu tive um diagnóstico clínico de diabetes. Levei mais ou menos 1 ano para controlar. E há 2 meses e meio atrás, por minha conta, eu tirei todos os remédios. Então, eu só estou controlando através de exercícios físicos, mais alimentação. Então, no futuro próximo, vou postar um vídeo sobre como ficou a minha glicose, porque eu, essa semana, estou providenciando mais uma bateria de exames clínicos da minha condição de saúde, ok? Então, eu escolhi para mim, há muito tempo atrás, 3 atividades físicas, 3 atividades corporais. Primeiro, yoga. Yoga com técnicas de alongamento e flexibilidade, técnicas respiratórias, relaxamentos, exercícios de limpeza orgânica envolvendo intestinos, estômago, pulmões e cérebro. Isso são atividades que dentro do yoga existe para desintoxicar o nosso corpo. O nosso corpo, ele querendo ou não querendo, se intoxica. Através do ar que respiramos, que o ar está bastante poluído, através também da alimentação, porque no alimento tem muitos, ninguém está livre, né, dos aditivos químicos, tá? Basicamente são esses elementos. Outra atividade física que eu escolhi para mim, para trabalhar o lado aeróbico, e força e velocidade, foi o karatê. Então, o karatê é a segunda atividade física que eu escolhi para mim. O terceiro, que também pratico há bastante tempo, é exercícios envolvendo peso. Hoje a gente chama de musculação, e antes falávamos de halterofilismo, porque envolve halteres, né? Peso, é ferro mesmo, né? Então, são essas 3 modalidades de atividades corporais que eu pratico regularmente: yoga, karatê e musculação. Toda vez que o indivíduo parte para algum tipo de treinamento corporal, é natural que ele comece a cuidar do que come, porque ele quer melhores resultados, tá? Então, no meu caso, eu sigo usando assim uma dieta mais natural, mais naturalista, e evitando alimentos refinados, né? Mas também não uso muito, praticamente não uso complementos alimentares no sentido assim de desenvolver massa muscular. Digamos assim que eu não sou fanático por massa muscular. Eu me foquei quando eu comecei a treinar peso. Eu tive, ao longo da minha vida de praticante, eu tive vários professores, e um deles me influenciou bastante, porque ele, quando fui treinar na academia dele, ele disse: Shin, o negócio aqui é fazer força. Então eu me despreocupei da parte da massa muscular e me concentrei em levantar peso. Cheguei a levantar tanto peso naquela época que em 3 meses o professor me disse que eu tinha a chance de ganhar um campeonato de levantamentos básicos, que era supino,
agachamento e terra, que consiste em simplesmente pegar a barra com o peso do chão e levantar até ficar em pé. Esse é o exercício chamado terra. Eu tenho também observado que a maioria das pessoas aqui na cidade não gosta muito de praticar. Então, normalmente os médicos indicam assim, meia hora de caminhada diária e tal, né? Mas meia hora de caminhada para mim, eu acho muito pouco. O nosso corpo tem cerca de 200 ossos e todos esses ossos têm articulações. Para mover essas articulações, alongar, esticar, trabalhar essas centenas de músculos que nós temos no nosso corpo, não bastam 30 minutos, meia hora, 30 minutos, 15 minutos de aquecimento. Então as pessoas, de uma forma geral, se poupam muito. E aqui eu faço uma pergunta. Será que o nosso corpo foi planejado, foi projetado pela natureza para ficar parado? O corpo parado? Se você observar a natureza, qualquer bicho, qualquer animal, qualquer inseto, ele se movimenta muito. Parece que o movimento é a lei. Movimento. Sem o movimento, nós morremos. Sem movimento, nós morremos, literalmente. Existem algumas atividades vitais sem as quais não podemos viver muito tempo. Essas atividades são comida. Sem comida, nós não vivemos. Mas podemos viver bastante tempo sem comida. Podemos ficar 10, 15, 20. Teve gente que ficou mais de 40 dias sem comida e não morreu. Tem outra atividade vital sem a qual não vivemos nem 10 minutos, que é respiração. Então, sem respirar, nós não podemos viver. As atividades cerebrais e mentais são essenciais e vitais, mas para o viver, se pensarmos em termos de ficar vivo, é uma atividade secundária. Podemos ficar sem pensar qualquer coisa, ficar louco, né? Mas vivemos, podemos viver. Não é bom, mas podemos viver. E a outra atividade é o movimento. Sem o movimento, podemos viver um certo tempo, mas o nosso corpo começa a ficar meio anestesiado, perde na verdade, a ausência e a falta de movimentos faz com que o nosso corpo perca capacidades vitais. Então, por exemplo, é conhecido a história de cientistas americanos que pediram para 2 soldados ficarem deitados durante 2 meses. Ao ficarem deitados durante 2 meses, depois pediram para eles levantarem e caminharem, eles não conseguiram caminhar. Precisaram de fisioterapia para poderem caminhar de novo. Então, se você ficar 2 meses, 1 mês, 15 dias, deitado na cama, ou sem mover-se, as suas funções vitais baixam até ficar realmente fraco. Se ficar parado fica fraco, movimento é natural que deixe a gente mais forte.
Então, ser forte, ficar forte, basicamente envolve movimento e alimentação. Mover-se, alimentar-se. E você precisa respirar. O movimento já chama uma maior oxigenação. Ele puxa, o movimento corporal, ele puxa mais ar. Obriga as pessoas a respirarem mais. Não é possível entrar em atividade física, por exemplo, caminhada, corrida, levantamento de peso, subir em árvores, subir montanhas, escalar montanhas. Não é possível respirar pouco. Tem que respirar bastante. Okay? Então são essas as atividades vitais para o corpo. Corpo parado não é bom. E movimento também, mover pouco, não é muito bom. Tem pessoas que se poupam muito, então caminha assim todos os dias, meia hora, 40 minutos, e parece que não querem fazer. Né? Existe uma lei física interessante que eu aprendi no ginásio, diz que todo o corpo parado tem de ficar parado, a não ser que venha uma outra força e ative esse objeto parado. Então vem uma força externa e dá um empurrão nesse corpo parado e esse corpo começa a andar então, né? Então, isso é uma lei física universal. Agora eu quero falar para você sobre algumas dicas que eu gosto de passar. Quando as pessoas me perguntam, mas eu não estou acostumado a fazer exercício, eu fui na academia e fiquei muito dolorido, daí eu parei, voltei, aí fiquei muito dolorido, já está desistindo, né? Porque ninguém gosta de dores, ninguém gosta de sofrimento. Então, como é que uma pessoa pode partir de um estado de quase inércia em atividades físicas? Por quê? Por que inércia? Porque a pessoa, para ir no mercadinho, pega o carro. Para ir na esquina, pede para alguém ir. Aí acaba ficando em inércia. Para pessoas que não tem muito tempo para fazer práticas em academias e não tem equipamentos em casa para treinar, tem umas coisas interessantes que eu peguei, inclusive de uma pessoa que era médico. Essa pessoa me disse que atividades físicas são essenciais e que tinha que mover o corpo. E a ideia que ele teve sempre que tiver, entrar num edifício, tiver 4 andares, 5 andares, 10 andares, 20 andares, ele disse que jamais pegava elevador. Não importava o andar em que tinha que ir. Ele pegava a escadaria dentro do edifício e subia mais acelerado possível a escadaria até alcançar o andar onde ele tinha que ir. Esse cara era um doutor, um cientista, né? Até posso falar o nome dele, o Mário Rigato, tem até livros publicados, várias publicações científicas na área da respiração e medicina em geral, tá? Então, para essas pessoas que não têm o hábito de se mover, tem que fazer trabalho preparatório para movimento. Esse trabalho preparatório para movimentos é para não ter lesões corporais ou para minimizar as possibilidades de terem lesões corporais. Você precisa focar nas articulações do corpo. Dedos dos pés, tornozelo, joelho, quadril, as 33 vértebras, as vértebras lombares, torácicas, cervicais, ombros, cotovelos, pulsos, dedos das mãos. Você precisa mover todos esses ossinhos para liberar
articulações. Aí o seu sangue circulará melhor. Entre um osso e outro, que a gente chama de articulação, nessa articulação, lá dentro, lá no osso, tem vários furinhos, né? São chamados forames, onde passam as artérias e as veias para levar sangue de uma área do corpo para outra. Para passar pela articulação, precisa a circulação sanguínea passar. Então, através desses forames nos ossos, eles entram para dentro do osso, né? E assim a circulação acontece dentro do osso, fora do osso, dentro do músculo, dentro dos nervos, em todo o corpo precisa ocorrer a circulação sanguínea. Então, ativar a circulação sanguínea em todo o corpo é um trabalho um pouco minucioso que leva, não vou dizer o que leva, que não dá para fazer em 30 minutos. Em 30 minutos você está começando a esquentar, está começando a aquecer. O corpo começa a ficar bom depois de pelo menos 1 hora de atividade física relativamente intensa. Campeões mundiais de corrida, e maratonista e tal, eles fazem, que eu saiba, mais ou menos 2 horas só de aquecimento. A partir de então, ele consegue fazer com que o corpo utilize a sua capacidade ao máximo. Por quê? Para correr 100 metros em 9 segundos, 10 segundos, é uma coisa muito difícil. E eles precisam, ou eles querem, ultrapassar essas marcas mundiais em 100 metros. Então, o aquecimento deles nunca é menos de 2 horas. É muito tempo de aquecimento. Então, o que esperar de meia hora de uma caminhada leve, né? Na verdade, são pessoas que ainda não tomaram consciência, não se deram conta, ou estão investindo muito pouco na sua saúde. Então, a sua saúde está em segundo plano. Para quem quer colocar a sua saúde em primeiro plano, porque, como se diz, viver sem saúde é meio ruim de viver, né? Viver sem o bem-estar não é muito interessante essa vida. Para viver essa vida, não importa o que você faça na sua existência, não importa o que você tenha escolhido para viver essa vida, você precisa ter um corpo o melhor possível, que possa viver muito tempo e que possa te trazer experiências valiosas para a sua vida. E o corpo, através dos 5 sentidos, que permite captar informações, ter conhecimentos sobre a natureza, sobre si próprio, numa dimensão natural, dimensão da natureza. Fora isso, claro, tem outras dimensões humanas que não estão limitadas aos 5 sentidos, mas os 5 sentidos precisam estar bem. Mesmo aqueles lá na Índia, né, mesmo aqueles sábios que falam tanto do mundo espiritual, você pensa que eles descuidam do corpo? Não. Eles cuidam muito do corpo, porque eles sabem que sem um corpo bom, nem o espiritual vai funcionar direito. Então, eles não esquecem o corpo, não esquecem a dieta e não esquecem de cuidar do corpo. Então, por hoje, para não alongarmos muito, tá? Por enquanto eu encerro esta conversa aqui. Se você gostou, pode se inscrever no canal, e é só clicar no inscrever-se, e se gostou, no gostar, e se não gostou, clica no não gostei.